Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa do perdão de Deus? Talvez você entrou nesse canal aqui desesperado ou desesperado, porque talvez acabou de cair em tentação. Talvez você acabou de cair em si e a sua consciência está pesada, no estágio de que você não consegue nem orar. Será que você é uma pessoa que já está longe de Deus por conta de tantas quedas? Por conta de tantas vezes que você já caiu, já se levantou e hoje você já caiu de novo? Então esse vídeo é para você. Eu quero orar. Hoje é oração pelo perdão de Deus. E você tem a certeza que Deus ele vai te perdoar. Mas o primeiro passo para você receber o perdão de Deus e você parar de ser uma pessoa inconstante, a palavra de Deus diz que as pessoas inconstantes, aquelas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo, ela é como a onda do mar. Você já reparou na onda do mar? Ela não se mantém firme. Ela não fica nem firme atrás e nem firme na frente, mas ela vai e ela volta. Assim é muitas pessoas que ainda não têm a presença de Deus. Você quer parar de estar caindo no mesmo pecado? Você quer parar de estar caindo na mesma tentação todos os dias? Talvez você é aquela pessoa que passa uma fase bem, mas na outra fase é você lá caindo de novo no vício, caindo de novo na prostituição, caindo de novo na pornografia, caindo de novo no adultério. Deus ele quer falar com você nessa noite. E o primeiro passo para que você seja uma pessoa constante na presença de Deus, não perfeita, mas uma pessoa firme, é você receber o Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer que Judas, ele traiu o Senhor Jesus. Judas, ele trocou o Senhor por umas moedas. A palavra de Deus diz que Judas, quando foi mostrar aos soldados quem era Jesus e foi dar um beijo no seu rosto, Jesus olhou para Judas e falou: "O que te traz aqui, meu amigo?" Em outras palavras, mesmo Jesus, o Senhor Jesus, ele sabendo que Judas iria o trair, iria pecar, Jesus o chamou de amigo. Ali o Senhor Jesus estava liberando o perdão. Mas porque Judas ele não se sentiu perdoado e ele se matou? Porque Judas ainda ele não tinha algo chamado Espírito Santo. Judas, infelizmente, ele se enforcou, porque o pecado faz a pessoa ela se matar aos poucos. A culpa do pecado faz a pessoa se afastar totalmente da presença de Deus. A pessoa fica num estágio que ela não consegue nem mesmo pisar mais os pés na igreja, porque ela pensa que todo mundo já sabe do pecado dela. Ela pensa que Deus não ouve mais. Ela pensa que Deus se virou para ela. E não, meu amigo, Deus te chama de meu amigo, Deus te chama de minha amiga. Deus te perdoa hoje, mas para isso, para você se manter firme, você tem que ter o Espírito Santo. E a Bíblia diz também sobre Pedro. Pedro, ele antes de ter o Espírito Santo, a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 54, se você tem uma Bíblia, abra aí. A palavra de Deus diz: "Então prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Estes também estava com ele. Porém Pedro, ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Sendo que Pedro ele tinha falo tempos antes que não negaria a Cristo por nada, e ele negou. Ele caiu em tentação.
mas Pedro ainda era Pedro carnal, ele não tinha o Espírito Santo. Jesus ainda estava entre os discípulos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo só desceu após a morte de Jesus. Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi ao lado do Pai, depois ele enviou o Espírito Santo. Judas, ele só se matou, só se enforcou, porque ele ainda não tinha o Espírito Santo. Pedro, ele só negou Jesus porque ele ainda não tinha o Espírito Santo, e eu te provo, porque após a palavra de Deus diz que todos os discípulos e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo em Atos, foi perguntado para Pedro novamente se ele seguia Jesus, se ele conhecia Jesus. Pedro, ele foi perseguido novamente. Perguntaram para ele, e a resposta de Pedro foi totalmente contrária. Dessa vez Pedro, ele disse que conhecia. Pedro, ele disse que era um deles, e Pedro disse que era de Jesus. E antes de morrer, Pedro fez um pedido. E o pedido que Pedro fez foi: eu não sou digno de ser morto igual meu mestre foi. Pedro pediu que fosse morto de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque agora não era mais um Pedro carnal, agora era um Pedro cheio do Espírito Santo. Deus, ele vai te levantar, Deus vai te perdoar, enxuga essa lágrima, tira esse sentimento de culpa do teu coração, mas para isso você tem que receber o Espírito Santo. Você não pode ser uma presa fácil para o diabo. Você não pode ser uma presa fácil para o pecado. Você precisa. Você quer se manter firme? Você precisa receber o Espírito Santo. É o primeiro passo. O segundo passo é quando acontecer esses eventos não desejados, de infelizmente acontecer algo e você cair em tentação, é você reconhecer. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, esse confessar não é para o padre não, tá? Quando eu falo em padre, eu não falo de uma forma pejorativa. Eu quero mandar até um abraço, se tem alguém católico me assistindo, um abraço para a feira, para as freiras, um abraço para os padres, um abraço para você, amigo, amiga católica, espírita, você que tenha ou não a religião. Mas quando a palavra de Deus diz confessar, não está dizendo para um padre, para um pastor, para um diácono, não. Está dizendo confessar para Deus. Quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia do Senhor. Você quer alcançar a misericórdia do Senhor? Reconheça os seus pecados. A transgressão entrou através de um orgulho. Deus colocou Adão no jardim do Éden, no paraíso, deu uma auxiliadora para ele. Deus deu tudo para Adão, mas disse: desse fruto não comerás. A palavra de Deus vai dizer que Eva, induzida por uma cobra, ofereceu lá, ela comeu o fruto e deu para Adão. Quando Deus, ele veio até o jardim do Éden e perguntou por que Adão, ele tinha caído em tentação e tinha transgredido a lei, a resposta de Adão foi a resposta de uma pessoa orgulhosa: Senhor, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ele não reconheceu o erro dele. Ele não reconheceu. Ele jogou para uma segunda pessoa. Você quer se levantar? Você quer se erguer? Você quer que Deus seja contigo? Não jogue o seu erro para ninguém. A culpa dos teus resultados é sua. A culpa da tua queda é sua. A culpa da tua fraqueza é sua. Então quem tem que se levantar é você. Levanta a sua cabeça. Deus é contigo. Mas volta. Volta que Deus é contigo. Ali Deus perguntou para Eva: Eva, você pecou? Você comeu do fruto, Eva? Eva falou: eu, Senhor? Eu não. Foi a cobra. Um jogou o pecado para cima do outro, mas ninguém teve a humildade de dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não vou fazer mais isso. Senhor, eu estou com um coração sincero para te pedir perdão. Não teve um que fizesse isso. Infelizmente, por isso entrou o pecado, pela transgressão da lei. Então eu quero que você entenda. Confesse o seu pecado hoje. Nós vamos orar. Você vai confessar o seu pecado e vai sair desse vídeo livre, vai sair leve, porque Deus vai te perdoar. E talvez você diga: pastor, mas eu já caí em tentação tantas vezes. Para Deus é a primeira vez.
porque a palavra dele diz que ele esquece os teus pecados, ele esquece o teu passado. Talvez os homens lembrem do teu pecado passado, mas Deus já levou para o mar do esquecimento. Então hoje, para ele é a primeira vez, e ele vai te perdoar novamente. Se você crê, prepare aí o seu coração para a oração do perdão. Deus, ele vai te perdoar. Você vai parar de transgredir, você vai parar de cometer a iniquidade, você vai parar de cometer o pecado, porque tem uma diferença. O pecado é um estágio que todos nós estamos, todos nós somos pecadores, mas tem a diferença. A pessoa, quando ela aceita Jesus e ela faz algo de errado e logo ela se levanta, essa pessoa ela cometeu uma transgressão, ela transgrediu a lei, mas ela se levantou e não fez mais. A pessoa que vive em iniquidade é aquela pessoa que ela vive caindo no mesmo erro, caindo no mesmo pecado, caindo na mesma besteira. É aquela pessoa, por exemplo, que vive nos vícios. Talvez o vício da pornografia, talvez o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício do álcool, o vício que a pessoa ela pede perdão a Deus, mas uns minutos depois está fazendo a mesma coisa. Isso é iniquidade, é um pecado repetitivo. Para com isso e volta de novo para Cristo, que Ele tem uma bênção maravilhosa para te entregar. Ele quer transformar a tua vida. Deus, Ele quer transformar, minha amiga, meu amigo, os teus caminhos. Então saiba a diferença. Talvez você transgrediu a lei, mas não viva em iniquidade, e Deus hoje vai te perdoar, vai te levantar, e Deus, Ele vai ser contigo. Eu já quero que você, aonde você estiver, você vai fechar os seus olhos, você vai curvar sua cabeça em forma de arrependimento, e nós vamos entrar na presença de Deus, e Ele vai te perdoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu juntamente com essa pessoa, Deus, que talvez se encontra em desespero, talvez assim como Judas, essa pessoa está pensando em tirar a própria vida. Talvez assim como Judas, essa pessoa está envergonhada, está culpada, está com a sua consciência pesada, meu Deus. E o diabo tem se aproveitado dessa ocasião, dessa brecha, para, meu Deus, contaminar a mente dessa pessoa. Eu te peço, meu Pai, pega uma esponja com o teu sangue e limpa o coração dessa pessoa. Perdoa ela, Pai. Perdoa as transgressões dela. O Senhor sabe da fraqueza humana, meu Deus. E é por isso que o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas que era para nós mantermos o bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu as tentações, o Senhor venceu os pecados, e nós também venceremos. Então toca, abraça ela, Senhor, seja com ela, envolve essa pessoa com a tua presença, meu Pai. Não deixe essa pessoa perder a salvação por conta de um deslize, por conta de uma traição, por conta, meu Deus, de um erro, porque, meu Pai, essa pessoa com toda a sinceridade, ela se coloca perante a Ti e te pede: tende misericórdia, tende compaixão, e venha, meu Deus, nos aceitar novamente. Venha aceitar este homem, venha aceitar essa mulher, porque assim como o filho pródigo, ele se arrependeu e voltou para a casa do teu pai, essa pessoa, meu Deus, se arrepende e volta novamente. E eu creio que o Senhor abraça essa pessoa agora. Receba o abraço de Deus aonde você estiver. Receba o perdão. Ele enxuga as tuas lágrimas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o perdão do Senhor na tua vida agora. Que Deus, Ele te abençoe. Levanta a cabeça. Deus, Ele te colocou no caminho novamente. Você agora voltou à presença de Deus. Não saia mais, não caia mais.
Busque o Espírito Santo. Mas se você cair, você tem um advogado fiel para te perdoar, para te levantar, para sarar suas feridas, tá bom? Não desista. Levanta a cabeça que a vitória é sua. Deus abençoe. Inscreva-se no canal se você pode. Mande para todas as pessoas que você quer que Deus perdoe. Mande para todos os amigos e divulgue esse canal. PR Bruno Soares, tá bom? Um beijo no teu coração.